Isso aí, pessoal. A gente começou num planeta que é o planeta do Python. Fomos para uma outra galáxia totalmente distante. Vimos um código em Haskell. E agora nós vamos voltar para a galáxia do Python, mas para um outro planeta também, que é o planeta do C. Vamos fazer a implementação em C do nosso exercício. Para você que está chegando agora, esse vídeo faz parte de uma série em que a gente está resolvendo esse problema que está aqui na tela, tá? É um problema em que a gente faz o input de dados. É um exercício, tá? De alguma faculdade, algum curso de programação que eu resolvi pegar para fazer. E eu me prontifiquei a fazer ele em algumas linguagens. Começamos no Python, fizemos em Haskell. Vou deixar o link aí para vocês poderem acompanhar os outros vídeos. E agora a gente vai fazer em C, tá? Vocês vão ver que vai ser uma terceira abordagem completamente diferente, coisas que a gente está acostumado a fazer tanto em C quanto em Haskell, que eles cuidam da memória para a gente, aqui já não vai ser tão verdade, então a gente vai ter algumas dificuldades em relação a isso, tá? E vamos ter que mudar a nossa maneira de pensar em relação a algumas coisas. C, todo mundo sabe, é imperativo, tanto quanto Python e enfim, ele é a base para várias implementações. O próprio Python tem o CPython, que é uma implementação, né, a implementação mais usual do Python. A linguagem de programação Lua é escrita em C e tantas outras também aí que a gente vai. Muita coisa é feita em C por baixo dos panos. A gente tem às vezes o poder de uma linguagem que cuida das coisas dinamicamente para a gente, mas por baixo ela é implementada, muitas delas usando C. Então vamos lá, vamos começar a nossa implementação em C. Vamos criar nosso programa, que vai ser o notas.c. Vamos abrir ele aqui. Está aqui ele. E a gente vai começar, tá? Mais uma coisa, tanto quanto no Haskell, eu também falei sobre algumas particularidades da linguagem, tentei dar algum toque introdutório na linguagem, mas assim, não foi o foco ser didático lá com a implementação em Haskell. Também não será a preocupação ser extremamente didático com a implementação em C. Se vocês estiverem querendo alguma informação mais, um vídeo mais didático, mais básico, tá? Mais para iniciante sobre programação C, por favor, deixa nos comentários, eu vou ter o prazer de estar trazendo isso para vocês, tá? Mas hoje é mais para resolver o exemplo mesmo. Claro, vou trazer alguns pontos que vierem me chamando a atenção no meio do caminho, mas eu vou focar na solução do problema e não vou entrar em detalhe de tudo que a gente vai passar, tá bom? Vamos lá, vamos começar. Então, C. C é uma linguagem procedural, né, que a gente programa usando funções, não tem orientação a objeto, ela tem pouquíssimo suporte à programação funcional, embora a gente tenha ponteiro de função que dê para usar e fazer alguma coisa, mas é difícil, então ela é procedural mesmo, a gente tem que escrever funções e, basicamente, para a gente ser um bom programador em C, a gente tem que entender bastante de memória, entender como a memória da máquina é organizada e entender como manipular a memória e saber que o que a gente está manipulando com a nossa programação é basicamente a memória, tá bom? Então, esse é o básico para quem quer programar bem em C. Vamos começar chamando aqui uma biblioteca, fazendo um include stdio.h. Então, um programa em C, para quem está começando em C entender, você tem as bibliotecas que são você tem headers, arquivos de cabeçalho, e tem arquivos de biblioteca. São coisas diferentes. Os arquivos de cabeçalho, que são os .h, são códigos C que contêm apenas declarações, tá bom? Elas não são exatamente bibliotecas. Até dá para fazer algumas bibliotecas em .h. Isso é mais comum em C++, em que você tem .h ou .hpp, que tem, por exemplo, templates. Mas em C não é tão comum. Em C, na verdade, a gente tem o arquivo de cabeçalho, que expõe, né, que diz para o código, olha só, eu quero expor para você esses símbolos aqui. E a partir daí o teu código compila, mesmo que ele não tenha do outro lado a função mesmo implementada, tá?
E aí nós vamos ter duas partes do programa. Uma parte que é a compilação, tá? Em que a gente pega o programa fonte e gera um programa objeto. A compilação pega um programa fonte, que é o código que a gente escreve, e vai gerar um código objeto. E nós depois temos a link edição. Aqui vai pegar os nossos objetos, nossos códigos objetos, e nós vamos daí gerar um código executável. Tá? Então nós temos dois tempos, compilação e linkagem. Em C, na verdade, nós temos ainda uma outra coisa que é a pré-compilação. Tá? Em que a gente transforma o nosso fonte num outro fonte, basicamente dizendo. Isso aqui, o include, é uma parte da pré-compilação. Tá? A gente vai escrever um código aqui, deixa eu colocar isso aqui, comentado, e aqui nós vamos escrever uma função main. Todo código em C tem uma função main. E o main é por onde começa o nosso programa. Então aqui é onde a gente vai escrever o nosso código C. Se eu quiser aqui, por exemplo, imprimir alguma coisa na tela, eu vou imprimir printf. Funciona. E agora eu vou compilar esse código. No meu caso, eu uso o Visual Studio, tá? Eu estou no Windows, eu uso o Visual Studio na minha máquina e eu já configurei ele para poder chamar ele da linha de comando. Então, o comando cl, vou passar o meu fonte, que é o notas.c, e ele vai compilar. O problema aqui, está faltando alguma coisa? Ah, tá, é porque tem uma vírgula extra aqui. Beleza, compilou e gerou notas.exe. O problema aqui apenas é que eu estou sobrescrevendo meu programa em Haskell, né? Porque antes meu notas.exe era meu programa em Haskell. Não tem problema, vamos recompilar o programa em Haskell com outro nome. Passando -o, notas hs de Haskell, .exe. Tá. Então agora eu tenho notas HS, que é a minha versão Haskell, e a minha notas.exe, que é a minha versão em C. Depois a gente renomeia ele também. Então agora se eu rodar notas, eu só imprimiu, funciona. Tá? Então internamente eu tenho uma biblioteca que por padrão o Visual Studio já linka para mim, que contém a função printf, e aí eu chamo essa função daqui. Essa função faz parte da biblioteca padrão do C, então não preciso me preocupar em referenciar esse binário para poder linkar aqui. Em alguns casos, tá, eu posso escrever, em alguns casos não, né? Eu posso escrever. Vamos lá. Eu estou pensando e falando ao mesmo tempo, isso às vezes eu confundo. Mas existem libs que eu preciso especificar elas no momento em que eu vou compilar. Tá? Em alguns casos eu já precisei, por exemplo, a libmath.h de matemática. Math.h, eu compilando ela no Ubuntu, se não me engano, eu precisava, na linha de comando, né, usando o GCC, eu precisava passar GCC, o meu fonte, né, meu fonte.c, que eu não lembro o nome agora, passar o -o fonte e -l m, se não me engano, que é a lib matemática, tá? Ou lmath, não lembro. Isso faz com que, isso manda uma instrução para o linker, para linkar com o código que pode ser math.a ou provavelmente math.a, tá? Enfim, posso estar errando por alguma coisa aqui, mas basicamente eu precisava linkar ele explicitamente na hora de rodar, né? O GCC é o equivalente ao meu CL, que eu estou chamando aqui no Visual Studio, tá? Só que o GCC para quem nunca ouviu falar, ele é o compilador padrão do GNU, que muita gente usa porque ele é gratuito e ele é muito bom, tá? Beleza. Então, vamos pegar aqui o nosso README e pegar nossos passos para começar.
Então tá, então só para terminar de falar sobre essa história aqui, nós temos o tempo de pré-compilação, em que eu incluo essas bibliotecas, tá? Ele vai literalmente pegar esse código e concatenar com o que já existe aqui embaixo, vai trazer tudo que está dentro da stdio para o contexto desse arquivo notas.c, como se fosse uma única unidade de compilação, na prática vai acabar sendo, ou se eu colocar outro também vai acontecer isso, tá? Não é o nosso foco aqui ensinar como é que constroem esses arquivos, mas para você saber que isso acontece. Uma outra coisa que nós vamos usar são as defines. Em C a gente consegue definir constantes, mas a gente vai querer definir... o define não é exatamente uma constante, é quando a gente dá um nome para uma determinada macro, a gente chama isso de macro, em que a gente quer substituir esse código por um outro valor ao longo do nosso código. Tá? Por exemplo, a gente vai definir aqui name size, que é o tamanho do nome, e nós vamos dizer que isso corresponde ao valor 512. Nós vamos usar isso depois, você vai entender o porquê. Tá? Mas basicamente, quando eu colocar name size no código, o pré-compilador vai passar no código e vai substituir todo lugar que ele encontrar name size por esse número 512. Tá? Isso é diferente de definir uma variável, porque eu só estou dando um nome para esse conjunto essa sequência de caracteres. Isso vai ser resolvido aqui, em pré-compilação. E só depois eu vou compilar o código de verdade. Se eu tentar chamar a variável namesize no código, ela não existe, tá? Porque ele é só um define para a etapa de pré-compilação substituir. Vamos lá, vamos aos poucos então. Então, beleza. Com isso em mente, vamos começar. Então, vamos apagar isso aqui. E vamos começar, como a gente começou nos outros, fazendo input de dados, tá? Input de dados, a gente tem, se já ouviu falar em C, você vai conhecer a função scanf. O scanf, ele pega uma string de formato, que é essa string que a gente está vendo, e a gente pode pegar aqui e colocar para onde a gente vai ler. E aí começam as primeiras diferenças das outras linguagens, tá? Em Python a tipagem é dinâmica, eu não preciso me preocupar com declaração de variável, porque a variável tem o mesmo tipo do valor que ela contém. Em Haskell eu não tenho tipagem dinâmica, a tipagem é estática, porém eu tenho inferência de tipo e por isso muita coisa eu não precisava nem declarar, porque ele, pelo contexto, eu conseguia entender qual tipo é aquilo. Tá? No início eu não gostava de inferência de tipo, hoje em dia eu adoro isso, poupa muito trabalho e dá pra gente fazer coisas muito legais com isso, mas em C não tem nada disso, então a gente precisa declarar tudo. Então, o que a gente vai primeiro começar a gente precisa de um lugar para colocar o nome do nosso aluno. Então, em C eu vou ter o tipo char, que é um caractere, é um único caractere, tá? Então, isso é um char, o S, tá? O percent aqui é um char, tá? E nós precisamos, as strings em C, as strings padrão em C, são nada mais nada menos do que arrays de char. Então aqui nós vamos declarar nosso nome como sendo um array de char, que a gente faz com colchetes, e a gente vai dizer que o tamanho desse array é, adivinha, name size, que a gente declarou lá em cima. Com essa declaração, basta, está declarado, não precisamos fazer mais nada. Então, o que a gente fez aqui, basicamente, lembra que eu comecei falando que em C a gente manipula memória. O que a gente fez aqui é pegar a pilha de execução da função main e alocar um espaço com o tamanho namesize, estamos dando o nome desse espaço de nome. E a gente vai usar, sempre que a gente precisar usar esse espaço de memória, a gente vai se referir a ele por nome. Então, vamos começar por aí. Talvez eu não tenha começado pela melhor variável, porque isso aqui é um pouco mais complexo, mas as próximas vocês vão entender. Então eu vou declarar agora um double. Um double é equivalente ao float point lá Na verdade, em Haskell a gente já usou double também, né, aqui. Então é a mesma coisa, tá? Só que aqui, mais uma vez, a gente está fazendo o quê? Lá também provavelmente é isso, mas aqui é muito mais claro, a gente está mexendo muito mais diretamente, é muito mais visível a manipulação de memória aqui. Então eu vou declarar um double dizendo que a minha nota,
nota 1. E o que isso faz é, eu estou alocando espaço para esse double na minha pilha de execução da main. E eu vou declarar a minha nota 2 também. Uma coisa que eu posso fazer aqui é inicializar esses valores já de uma vez com o valor 0. No nosso caso aqui a gente não precisa, porque a gente vai fazer a leitura deles aqui embaixo, tá? Então não precisa. E aí, o que nós vamos fazer agora é, eu quero ler o nosso nome. Eu vou começar usando scanf, mas vocês vão ver que isso não vai dar certo depois, mais para frente eu vou mudar para uma outra função. Mas vamos começar rapidamente aqui. Então aqui eu digo o formato que eu quero. Então eu sei que eu quero ler uma string, por causa do S que está aqui. E eu vou passar agora um ponteiro para onde eu quero ler. A scanf faz o seguinte, ela lembra que quando a gente está em Python, a gente tem, por exemplo, vamos voltar aqui no código Python, a gente tem a função input do Python, que resolve um monte de coisa para a gente. Ela pega uma mensagem, imprime na tela, daí ela abre a leitura de dados na tela, o usuário faz o input, ela trata esse input e retorna como uma variável aqui para a gente, como um valor para a gente que a gente pode colocar numa variável. Internamente, o Python fez o que para a gente? Ele alocou espaço na memória para o valor que a gente leu da linha de comando e devolveu para a gente esse espaço para a gente poder alocar numa variável. Esse valor que está lá dentro, o Python está gerenciando a memória para a gente. Então, se a gente sair do escopo da função float input, né, ele vai naturalmente entregar esse raw value para o garbage collector e eu não tenho que me preocupar com ele. Em C é diferente. O scanf não tem esse mecanismo de internamente ter uma alocação dinâmica de memória e retornar para a gente, né, aqui do outro lado. Eu não posso pegar e dizer assim que o nome é igual a scanf alguma coisa. Não posso fazer isso, porque eu não sei o tamanho que vai voltar. Então o que eu fiz aqui? Repara, eu aloquei um array com tamanho fixo de 512, porque ninguém vai ter um nome de 512 caracteres, então eu coloquei um espaço grande para garantir o tamanho. E agora o que eu vou fazer é o seguinte, eu preciso passar esse espaço de memória para a função para que a função escreva dentro desse espaço de memória que eu aloquei por fora. E por isso eu estou aqui com o meu nome. Então isso aqui não existe. Tá? Eu não vou usar isso. Eu vou passar aqui o nome. Até aí parece tudo bem, né? Mas quando eu vier aqui para o nosso float, para o nosso double, em que eu vou colocar LF aqui, LF significa long float, que no nosso caso vai ser para a gente fazer input de um double. Eu não posso simplesmente passar nota 1 aqui. Por quê? Porque o nota 1 não é um tipo que não é ponteiro, enquanto que o meu char colchete é um tipo que é ponteiro. Isso é uma coisa que é um pouquinho complicada da gente entender em C, mas com o tempo a gente consegue ir entendendo. Então vamos lá. O tipo aqui é char. Se eu declarasse char nome sem o colchete, eu teria um tipo primitivo e esse cara não seria um ponteiro. Então eu aloquei espaço, esse espaço eu uso esse nome para me referir a ele, porém eu estou aqui atribuindo diretamente o valor e aí o C, tá? O compilador C vai cuidar de como fazer com que esse valor caia no lugar de memória correto que nota 1, designado para nota 1. Aqui não, nome é o endereço de memória, tá? Eu aloquei espaço, sendo que nome aponta para a primeira posição de memória que eu aloquei aqui com name size. Então, como nome é o próprio endereço de memória, eu não tenho que me preocupar com nada. Mas aqui, nota 1 não é o próprio endereço de memória. Ele é uma variável e por trás essa variável vai ter um endereço onde ele armazena o valor. E para obter o endereço eu tenho que usar o e-comercial. Tá? Então o scanf vai jogar o valor. Agora sim eu tenho um ponteiro que aponta para onde eu estou guardando nota 1. Se ficou confuso, você quiser depois uma explicação melhor de C, já falei que a gente não vai focar muito em detalhes aqui, embora a gente tenha que entrar um pouco, mas comenta aí que a gente pode preparar um cursinho de C, né, ou pelo menos uma aula, um aulão assim, um crash course para a gente poder melhorar aí a compreensão, tá bom? E a mesma coisa serve para a nota 2, tá? Eu vou precisar
Então, só para lembrar, arrays, né, ou vetores, são memória. Aloquei um espaço, a primeira posição desse espaço eu estou apontando com esse valor aqui, que é equivalente a um vetor, tá? O nome, e tipos primitivos, double, int, char, né, sem colchete, né, tudo que for sem colchete. Eu não tenho diretamente endereço, eu tenho uma variável, e para pegar o endereço da variável eu vou ter que pegar o e-comercial, e o scanf precisa disso, tá bom? O que eu posso fazer aqui agora, né, é dar um printf, passando o formatador é o mesmo. Vamos lá. Tá, tira aqui os colchetes, tira isso aqui. Vamos passar um tracinho aqui e passar as minhas variáveis, que serão exatamente essas aqui. Então o printf faz, printf. O printf recebe o quê? Recebe uma string de formato em que eu digo o que ele espera receber e depois um número variável de argumentos que são exatamente o que eu vou substituir. Então o primeiro cara é uma string, vou colocar aqui, o segundo cara é um double, vou colocar aqui, e o terceiro cara também é um double, vou colocar aqui, tá? E agora não precisa ser ponteiro, ele funciona com o próprio valor, tá? Isso aqui ajuda o printf a entender exatamente o que colocar. Tá bom, vou colocar só um barra n aqui contra barra n para ele pular a linha, que ele não pula por default. E vamos compilar esse cara. Beleza, notas. Ele vai pedir o primeiro argumento, o segundo vai ser um valor numérico, e o terceiro também. E agora ele imprimiu, que é WE 1 e 2. Beleza, nosso programa está funcionando, a gente está conseguindo ler as coisas do teclado. O problema vai começar a acontecer agora, porque eu quero poder fazer igual lá no Python e no Haskell. Vamos fechar o Haskell aqui por enquanto. E no Python, em que eu imprimo uma string na tela com o que eu quero que ele faça. Para isso, vou pegar aqui e dar um printf nisso aqui primeiro. Printf. E eu vou passar o nome do aluno. Só isso. E agora, aqui, nota 1. E nota 2. Tá, vamos ver se isso aqui vai funcionar. Compilou. Notas, nome do aluno. Primeira coisa que eu estou percebendo é, porque eu coloquei aquela contra barra N aqui, ele está pedindo input na linha de baixo. Isso foi um erro. Vamos encerrar o programa e tentar colocar na mesma linha, que é o que a gente está fazendo nos outros programas. Compila, roda. Beleza, nome do aluno, que, nota 1, 1, nota 2, 2. E beleza. Até o momento ele está funcionando direitinho. Vamos ver aqui agora. Eu quero... Agora o que eu quero fazer é o seguinte. Eu quero que ele... Vamos começar a tentar colocar isso num... agrupar os alunos, né? Para agrupar os alunos, eu vou fazer o seguinte. Nós vamos declarar uma estrutura em que a gente vai pegar e colocar todas as informações de nota no mesmo lugar. Então vou colocar aqui typedef, que vou definir um tipo, que é uma struct. E essa struct vai ser composta de isso aqui. Eu não preciso do tamanho. Perdão, eu não preciso aqui do inicializador.
E aqui eu vou dar um nome para essa struct, vai ser nota, que nem eu dei lá no Python. Não, no Haskell, né? No Haskell eu criei um type nota. Beleza. Com isso, eu vou aqui, em vez de declarar esse cara, eu vou declarar uma nota. E eu agora, em vez de chamar dessa forma, vou chamar nota.nome e o endereço de nota.nota1 e nota.nota2. Tá, ele tá dando problema porque eu... Tá, então... Tá aí, pdef. Pronto. Outro problema, declare specifier nome na linha 33. Tem alguma coisa que eu não fiz aqui. Ah tá, agora tudo tem que ter nota ponto no início. Vou fechar isso aqui. Isso deve funcionar. Compilou. Vamos rodar. Aqui, 1, 2. Tá funcionando. Beleza. Ok. O que eu quero agora é poder agrupar esses caras num array. Então, em vez de eu chamar um nota dessa forma, o que eu vou fazer é criar um array de notas. Então, notas em que... E aí começa a questão, eu não sei quantas notas vão entrar. A solução mais eficiente em termos de memória seria eu dar um jeito de fazer uma alocação dinâmica, criando uma lista encadeada ou criando uma maneira de um vetor que cresce dinamicamente com o tempo, mas eu sei, no nosso caso, eu sei que a gente não vai ter muitos inputs, tá? O que eu vou fazer é o seguinte, eu vou alocar, eu vou dizer que eu vou dar um outro define, dizendo que eu quero o meu max notas e eu vou definir ele em 100. Porque esse programa hoje é pretendido para tipo uma turma de alunos e não para fazer um censo no Brasil inteiro, tá? Que são coisas totalmente diferentes. Mas se eu quiser uma flexibilidade maior, eu vou ter que entrar em alocação dinâmica, que não é o propósito hoje, vai complicar muito o nosso tutorial. Então eu vou chamar max notas e isso aqui vai ser vai ser o nosso tamanho. Então eu tenho um array de notas. Agora eu quero o seguinte, enquanto a nota do aluno for diferente de vazio, né, de string vazia, eu quero continuar processando. Então vamos tentar aqui, vamos fazer o while, e aí em C eu não tenho true ou false. 0 é falso e qualquer coisa diferente de 0 é verdadeiro. Então aqui eu vou colocar 1, que é o valor padrão que a gente usa em C para indicar verdadeiro, e eu vou colocar isso aqui tudo dentro do loop. E como é que a gente sai do loop? Eu vou sair verificando if nota. E agora tem mais uma questão. Eu não posso simplesmente pegar e comparar nota.nome com string vazia. Não dá para fazer isso. Eu preciso... Por quê? Porque aqui eu tenho... Lembra que o nome é um endereço, tá? Para uma região de memória. E a string vazia é um outro endereço. Não pode não parecer, mas ele é um endereço que vai apontar para uma região estática na memória que ele vai usar para colocar nossa string vazia, que é inclusive temporária, tá? Ele vai reusar esse endereço de vez em quando. Então não é assim que a gente faz a comparação. Como a gente faz a comparação? Strings em C são sequências de caracteres terminadas por um caractere nulo, que é o contrabarra zero, ou que na prática é o valor zero de verdade, tá? A gente tem uma função que chama strcmp, em que a gente compara strings. Então eu vou comparar a string nota, a string nome, com a string vazia, sendo que quando essas strings são iguais, o retorno é zero. Então eu vou comparar dessa forma.
Então, se for igual a vazio, eu vou dar um break no meu loop while e a partir daqui eu vou mostrar o que eu tenho. Repara que eu agora não tenho mais nota, eu tenho notas, então eu tenho que colocar notas, eu tenho que colocar também o índice, vou colocar a primeira, só para a gente ter alguma coisa para imprimir. Pronto. E com isso eu acho que eu consigo, vamos ver aqui, não, tem um monte de nota aqui ainda, né? Então, que é? Eu vou pegar notas. Tá, eu preciso colocar uma nota ali dentro. Então eu posso criar uma nota aqui. Nota, nota. E no final do loop, eu posso dizer que notas. E aí eu vou colocar o valor i. Recebe nota. Quem é esse i? Esse i no momento não existe. Eu preciso declarar ele. Então eu vou colocar aqui fora. Int i recebe 0. E eu preciso aqui incrementar o i. Mais i. Ok. Isso aqui, esse i, eu na verdade não vou chamar de i. Normalmente é usual, tá? Em C a gente chama i para o indexador de string, de arrays. Porém eu não vou indexar dessa forma pelo simples motivo de que nesse caso ele também vai significar o tamanho do que eu quero processar. Então eu vou colocar aqui n igual a 0, tá? E aqui eu vou colocar n e aqui mais n. Por quê? Quando eu terminar esse loop, eu sei que eu tenho n elementos nele, tá? Então, se eu passar com sucesso, se ele, por acaso ele falhar aqui, o meu n é 0, eu sei que não tenho ninguém aqui dentro do meu array de notas. Se ele passar, ele vai absorver as notas e aí eu vou chegar aqui no mais n, incrementar 1, e se por acaso ele falhar no próximo, eu sei que ele tem um elemento, ou seja lá quantos ele conseguiu processar, tá bom? Então agora eu sei que eu consigo pegar minha nota, processar aqui e colocá-la dentro do meu array de notas. Vamos tentar rodar isso e ver se ele coloca. E aí, para a gente ver que isso está funcionando, eu vou fazer o seguinte: em vez de colocar o 0, eu vou colocar o n. E não, na verdade, não pode ser o n, mais uma coisa de C, porque como eu indexo de 0 a partir de 0, o valor n não faz parte do meu array. Eu vou de 0 a n menos 1, porque no total, se eu tenho n elementos, né, vamos supor que eu tenha 3 elementos, mas se eu conto de 0, então meu primeiro é 0, o segundo é 1 e o terceiro é 2. Então eu tenho que fazer n menos 1. Deixa eu... n menos 1. E aqui eu substituo 0 por n menos 1. Deixa eu melhorar isso aqui um pouco para a gente poder ver tudo. Isso aí. Dentro. Pronto. Então vamos lá, vamos ver se isso aqui funciona. Compilar, compilou. Agora nós vamos rodar, pegar o nome do aluno aqui, nota 1, nota 2, nome do aluno W, nota 1, nota 2, e agora eu vou pressionar nada. E agora, esse é o problema do scanf, tá? Eu não consigo, o scanf ele não pega o contrabarra no final, não contrabarra, ele não pega a quebra de linha no final da minha string, né, no final do meu input. Eu preciso pegar essa quebra de linha, porque agora eu tenho que digitar alguma coisa aqui para eu poder avançar. Ele não aceita, enquanto eu ficar apertando Enter, ele não está pegando o que eu quero, que é a quebra de linha para poder ir para o próximo. Então,
isso aqui vai me gerar um trabalho extra que eu vou ter que resolver agora, tá? Se eu digitar uma letra qualquer, ele vai pegar essa letra e vai pedir a nota 1, 2, 3, e aí ele eu basicamente estou num loop infinito, tá? Eu poderia definir uma outra letra para fazer, mas não é o nosso exercício, tá? Então eu vou encerrar aqui, vou apertar Ctrl C. E como a gente resolve isso? A gente resolve isso tem algumas maneiras, tá? Eu poderia trocar a leitura dos floats por fgetS, que vai resolver, mas basicamente o que eu preciso fazer é consumir a quebra de linha que o meu scanf deixa aqui, tá? Para eu poder seguir adiante. Eu desconfio que tudo que eu preciso fazer é fazer o seguinte, chamar a função fgetS, e eu agora vou dar uma olhada no Google. Na verdade, já estou até com ela aqui aberta para lembrar o que ela faz. Porque a fgetS ela faz a mesma coisa que o scanf, só que ela só funciona com strings, ela não faz a conversão automática, tá? Então aqui ela vai ler até a quebra de linha. Só que eu preciso passar para ela um buffer para onde ela vai ler e o file stream dela, tá? E dizer quantos caracteres ela vai ler, tá? Quer dizer, o tamanho desse meu buffer aqui. Então, deixa eu fazer o seguinte, eu vou criar um buffer chamado aux, que vai ser um char aux. Como eu estou declarando fora da main, ela é uma variável global. E o meu aux vai ter... Ele não precisa ter nenhum nome, nenhum tamanho particular específico. Eu vou precisar de poucos caras, mas eu vou dar um name size para ele. Ops, name size. Só isso. E só preciso dele para ler. Deixa eu ver se isso vai funcionar. Talvez isso não seja ainda a solução, não. Então eu vou ler para dentro de aux. O meu ponteiro aux tem o tamanho name size. E eu quero ler de stdin, que é o meu standard input. Eu desconfio que isso vai funcionar. Vamos ver aqui. Se isso funcionar, ótimo pra gente. Então compilou. Vamos pegar aqui, 1, 2, e agora eu vou pegar... Não, ele não funciona. Por quê? Porque o meu problema está acontecendo no scanf. Eu não estou saindo desse scanf aqui. Primeiro scanf. Eu não consigo sair dele. Beleza. Como é que a gente pode resolver isso aqui? Eu posso simplesmente, em vez de chamar como o fgetS é garantido de ler, né, mesmo que eu tenha string vazia, eu posso simplesmente pegar ele aqui e usar aqui em cima. Em vez de scanf, eu vou usar fgetS, mas só que agora eu não preciso usar aquela variável tosca ali de aux, eu posso usar direto o meu nome e eu vou ler de stdin. Isso vai me dar uma outra complicação, mas a gente vai ver o que é. Vamos recompilar e vamos ver. Nome do aluno, que nota 1, nota 2. E é aqui que está o nosso problema. Tá? O fgetS, vamos lá. Isso é difícil, eu custei para entender isso. Tá? Repara que ele colocou um nota 1 aqui. Isso aqui é porque ele já leu o aluno, que é o que? O scanf, esse scanf deixa no buffer de entrada uma quebra de linha não lida. E aí o fgetS aqui pega esse buffer de entrada pendente e consome essa linha. E aí ele pensa erradamente que tem um aluno que na verdade não tem. Tá? Ele deveria verificar que esse cara é vazio, mas na verdade aqui tem uma quebra de linha. Tá? E essa quebra de linha faz... E aí nesse caso ele está pegando e... Não, ele não sai porque ele não enxerga a quebra de linha. Mas a gente deveria consumir essa quebra de linha extra deixada aqui
para ele não tentar ler algo aqui em cima quando volta do loop. É confuso, é complicado, eu sei, tá? Mas é um problema que você tem que escrever o código para você poder entender a solução definitiva. Eu vou tirar isso aqui que a gente não vai realmente precisar disso. A solução que eu vou dar para a gente ir rápido é o seguinte: eu vou devolver aquela minha leitura de aux aqui. Eu sabia que eu ia precisar dela, é aqui que eu vou precisar. Então aqui eu vou pegar o aux, que simplesmente está aqui para consumir essa quebra de linha extra que o meu scanf está deixando. Com isso, o scanf, eu resolvo essa quebra de linha, consigo voltar e o fgetS vai estar com o buffer limpo para ler o que ele precisar ler corretamente. Tá? Então vamos lá. Eu acho que isso resolve o nosso problema. Deixa eu parar, recompilar, rodar de novo. Vamos lá. Q, 1, 2. Beleza. Então repara que agora ele realmente não printou esse nota 1. Então ele não leu algo extra. O que eu vou fazer aqui agora é apertar Enter. Opa, ainda não funcionou. Ele deveria ter funcionado. Porque... Ah, sim. Porque ele leu a minha quebra de linha. Eu preciso disso. Ele não vai comparar com o string vazio, ele vai comparar com a quebra de linha, que é o que ele vai ler quando eu obtiver aqui o meu Enter. Né? Tá bom. Então vamos aqui parar novamente. Aqui, 1, 2. Agora eu vou dar um Enter e ele saiu. Isso que eu precisava que ele fizesse. Mas repara que ele pulou uma linha aqui. Por quê? Porque na hora que eu leio o Q, que é o nome do aluno, esse Q, né, na hora que eu leio aqui, esse Q está acompanhado, na hora que eu li a primeira vez, ele está acompanhado da minha quebra de linha, que é esse barra N que está aqui, né? Só que no caso, essa quebra de linha foi para o nome. Então, o que eu tenho que fazer é uma pequena correção. Se eu chegar nessa parte de baixo aqui, eu tenho que corrigir o nome, fazendo com que nota.nome. E aí é o seguinte, eu preciso do tamanho da string lida para pegar o último caractere e substituir aquela quebra de linha por um caractere nulo, e aí ele vai marcar o novo fim da minha string. Então, como é que eu obtenho o tamanho de uma string? Através da função strlen. strlen, passando a minha string, e aí -1. E como eu estou fazendo por fgetS, eu tenho certeza que das duas uma. Na verdade, eu tenho que fazer uma verificação, porque se eu não conseguir ler a string completa no buffer de entrada, o último caractere vai ser um caractere diferente de barra N, de contra barra N. Tá? E eu vou precisar fazer uma outra leitura para continuar lendo do buffer de entrada. No nosso caso, eu sei que não vai ser... a gente sabe que não vai colocar um nome maior que name size, tá? Que é um valor bem conservador para a gente poder ler. Eu não vou colocar um nome de 512 caracteres. Então eu vou assumir isso, depois a gente pode até corrigir isso, mas eu vou assumir que está correto e que eu simplesmente posso atribuir isso ao caractere /0 sem fazer nenhuma verificação. Isto aqui é perigoso, porque eu não estou verificando o valor retornado por fgetS. Mas no nosso caso vai funcionar. Vou deixar o alerta aqui para a gente se lembrar. Teoricamente isso aqui é suficiente. Linha 38, tá dando problema. Note, nome. Note não, nota, né? Nota. Compila, roda. Q, 1, 2, entra e aí ele funciona. Repara que ele parou de quebrar a linha. Ótimo! Vamos ver se ele está pegando o último. Né? Não precisava nem compilar. Então Q, 1, 2.
W23, Enter, e ele retorna W23. Então ele está pegando o último, está direitinho. Repara que o nosso código está começando a ficar incompreensível aqui, né? Então eu tenho aqui declaração da nota, input do nome do aluno, input do nome, aqui input do double, e aqui a correção do double, né? Tem como melhorar isso. A gente pode criar nossas funções de input tanto quanto a gente criou lá em Python e em Haskell. Vamos fazer. Tem isso aqui. Porém, aqui tem um detalhe, né? Esse if aqui, a gente vai ter que a gente não vai poder colocar dentro da nossa função. Porque o break vai ser na prática por fora da função de input. Isso vai dar um certo trabalho a gente resolver usando C, porque a gente vai precisar... Tá, vamos lá, vamos pensar aqui. Eu preciso obter o valor da minha string para retornar. Se for um /n, eu vou dar um break. E se não for, eu vou corrigir. Mas eu já tenho que... A minha função de input já tem que retornar minha string corrigida. E não com /n no final. Então eu vou ter que ser capaz de alguma forma... simples. Se eu já retornar ela corrigida, é só eu comparar com string vazia. Certo? Então vamos lá, vai dar certo. Então eu vou copiar isso aqui e vou definir uma função input. Diferente do Haskell, que eu posso definir isso aqui em qualquer lugar, em C não, eu não posso definir em qualquer lugar. Tudo que acontece tem que estar definido antes. Então eu vou colocar uma função aqui, void, quer dizer que ela não retorna nada, e a minha função vai se chamar input, e o corpo dela basicamente é esse aqui. Basicamente o corpo dela é esse, só que aqui eu vou pegar e vou definir um char asterisco mensagem. É assim que a gente passa um array em C. E eu não posso passar só um ponteiro, porque isso aqui é só uma região de memória, tá? Isso aqui é um ponteiro para uma mensagem para eu poder passar o nome não, perdão, esse array aqui, né, para poder passar essa string. Só que eu tenho que dizer o tamanho desse cara, tá? Eu tenho que dizer o tamanho da mensagem que eu tô... Não, nesse caso não, peraí. Nesse caso a minha mensagem é terminada por caractere nulo. O mais seguro é eu passar o tamanho para eu evitar que o meu código seja explorado por causa de segurança, tá? Mas isso aí vai dar um custo extra pra gente que eu não vou mexer com isso agora. Mas eu vou passando as dicas para vocês. Então eu não preciso, porque a mensagem ela vai estar bem comportada. O que eu preciso passar é a minha nota. Não é isso? Sim, eu preciso passar um ponteiro para a nota, porque eu vou estar preenchendo essa nota, né? Então eu preciso, na verdade, de uma nota asterisco nota. Porque eu vou popular essa nota, tá? Como eu vou popular essa nota, perdão, não, falando bobagem. Eu não vou popular a nota, eu vou popular uma string, que é essa string aqui. Então eu vou passar uma mensagem, que é essa mensagem que eu vou printar. Vamos colocar logo aqui, msg. E na verdade eu não vou passar assim, eu vou passá-la com %s, %s n, vírgula, mensagem, beleza? Vou passar minha mensagem aqui, printo ela, no caso, sem /n, porque eu quero que ela venha depois aqui direitinho. Vou passar, que eu quero poder ler na sequência, né, que apareça um cara aqui depois, né, aqui. Eu vou ler... Pois é, aqui não é o meu getS, aqui é a minha string. Então aqui é um outro char, só que é um char asterisco buffer, que é para onde eu quero ler, e agora sim o tamanho do buffer. Aqui eu preciso do tamanho.
porque eu vou ler para o buffer e o meu tamanho do buffer é n e eu vou ler de stdin, que é a minha entrada padrão aqui do console. Vou comparar o meu... Não preciso comparar, aqui eu não preciso comparar, eu só preciso eliminar do meu buffer. Então, buffer. Só preciso eliminar do meu buffer o último caractere, que vai ser uma quebra de linha. Continuo com a minha mensagem de perigoso aqui, porque eu não estou verificando. Mas agora eu preciso, se eu usar essa função aqui de input, que eu vou usar agora, input, nome do aluno, passando que eu preciso da minha nota nome, nota.nome, para aparecer preenchido, e o tamanho dele é name size. É o tamanho máximo que eu tenho para ocupar. E agora eu vou fazer a comparação não por contra barra n, porque eu já limpei ele aqui, mas sim por string vazia. E eu espero que ainda esteja funcionando o meu, e aqui eu não preciso mais fazer essa correção. Vamos ver se está funcionando. Deu erro. 42. Nota. Sempre. Vamos ver. Compilou. Rodou. Aqui. 1, 2. Parei. Leu. Beleza. Então minha função de input está funcionando. Já tirei um monte de código aqui da minha main. Posso apagar isso aqui. E agora... Bom, beleza. Isso aqui... eu vou fazer uma coisa aqui que eu não quero esse monte de linha. Em C eu não preciso disso aqui. Eu posso deixar assim. Melhor. E eu vou fazer um input double agora, porque eu quero ler esses caras aqui. O problema é, eu tenho esse fgetS aqui, tá? Então eu vou ter que converter, esse fgetS não vai, na hora que eu fizer uma função de input double, eu quero que ele seja genérico, eu me livre dessa chamada esquisita que está aqui. Vamos fazer isso dessa seguinte forma. Eu vou copiar isso aqui e vou... A minha estratégia é o seguinte, eu vou ler o meu número como string e depois converter para double usando uma outra função chamando scanf. Tá? Vou mostrar como é que faz isso. Então, void input double, em que eu vou basicamente meio que replicar isso aqui, com a única diferença de que eu não vou passar para cá um char, eu vou passar um double asterisco, que é um ponteiro para um double, que é o meu valor. Beleza. A ideia básica é essa aqui. Só que eu vou imprimir, o meu printf vai ser da minha mensagem. Vou imprimir a mensagem e vou pedir agora o meu valor. Só que eu não vou ler, para eu não ter aquele problema da quebra de linha, eu vou ler com fgetS. Eu posso fazer uma coisa, né? Eu posso aproveitar... Tá, eu vou declarar aqui um aux. Então aquele meu aux que eu estou usando do lado de fora, eu vou usar do lado de dentro, eu não vou precisar daquele fgetS lá fora. Então eu vou colocar ele aqui para dentro. Esse aux vai me servir para quê? Eu, em vez de chamar printf, eu já tenho uma função de input pronta aqui. Então basta eu vir aqui e dizer que o meu aux vai popular o meu o valor que eu quero, chamando input. Então eu posso chamar input, chamando quem? A minha mensagem. E eu vou passar o valor para aux com o tamanho de aux.
E eu não preciso usar name size no caso, mas eu preciso usar num size, que eu vou criar. Concordam comigo que 100 posições é mais que o suficiente para num size? Né? Um número com 100 dígitos é um número imenso. Então eu não preciso disso tudo, eu vou colocar um valor exagerado, mas que vai servir para o nosso aux aqui. Tá? Ele vai ser populado e eu vou precisar usar agora esse valor aqui para uma função que é sScanf. E sScanf tem a seguinte peculiaridade: eu vou fazer a conversão não lendo do input, mas lendo de uma string. E essa string é aux. E eu passo como primeiro argumento. Claro, eu não vou passar para nota 1, eu vou passar para val. E por que que aqui eu não posso declarar assim? Eu não posso declarar isso dessa forma, tá? Seria tentador fazer isso, mas eu não posso fazer. Por quê? Em C, os parâmetros são passados sempre por cópia de valor. Então, o que eu tenho aqui não é o valor, quando eu declaro assim, eu não tenho o valor de double que eu estou chamando, que eu vou chamar aqui em input double. Aqui, né? O que eu vou fazer aqui é input, vou comentar isso aqui, eu vou chamar input double, passando quem? A minha mensagem, que é nota 1, e o meu valor nota 1, tá? Seria interessante se eu pudesse fazer isso sem passar o e-comercial, tá? Por quê? Porque aí eu poderia pegar e ficaria com uma sintaxe mais simples. Acontece que quando eu passo nota 1 dessa forma, que é o próprio double, ele vai ser copiado para cá e não vai ser mais o mesmo double que está aqui dentro do meu objeto, dentro da minha estrutura nota. Eu preciso passar então o endereço do meu campo nota 1. E para isso, aqui eu preciso passar um ponteiro. Com isso, aqui eu não passo o e-comercial, porque isso aqui já é um ponteiro e eu passo sem o e-comercial. E com isso eu consigo ler o meu double usando a função fgetS e não scanf. Isso me garante que eu não preciso mais disso aqui. Vamos testar? Vamos também comentar isso aqui e duplicar isso aqui para fazer 2 e 2. Não compilou, faltou ponto e vírgula. Compilou, vamos rodar aqui, 1, 2, e leu. Ótimo, então agora tenho função que lê string, que lê double. E vamos tentar, ele saiu do programa, que era o problema que eu tinha de sair, vamos ver se ele faz o loop, né? Então aqui, 1, 2, W2, 3, saiu, beleza. Então a minha parte de entrada está pronta, tá? Minha parte de entrada está pronta. Beleza. Posso fazer o seguinte para ficar ainda mais interessante, né? Fazer um void. Como é que eu chamei no outro programa? Aqui não chamei de nada, mas no Haskell, vamos abrir o Haskell. No Haskell eu dei um nome para isso, que foi ler notas. Então vamos dar um ler notas. O ler notas basicamente faz essa operação aqui, né? Vamos lá. Não, o notas eu não vou passar. Lembra que a gente tem que passar tudo meio que por fora. C. E aí eu vou... E eu não vou retornar void. Eu não vou retornar void porque eu preciso retornar esse n que está aqui dentro, tá? Então eu vou retornar um int, que vai ser o número de notas que eu li. Eu preciso dessa informação para fora dessa função. Então eu vou dar um return n. Você já vai ver por quê.
E eu preciso de passar alguns parâmetros aqui. Basicamente, o parâmetro que eu preciso passar é o meu array de notas. Então, eu preciso de notas, asterisco, notas, e eu preciso passar um int. N não, mas eu preciso passar a capacidade dele. Capacidade. E essa capacidade vai entrar no lugar aqui de name size? Não, é... Ah, sim, legal. Essa capacidade é o que vai me garantir esse loop aqui não passar de onde ele deve passar. Então, o notas, eu tenho aqui max notas, né? Então, eu tenho que respeitar isso. Então, o while não vai ser mais igual a 1. Esse while vai ser enquanto o meu n for menor do que capacidade. Pronto. Isso garante que o meu programa não vai ficar num loop infinito. Tá? Tudo bem que eu tenho um... Eu tenho um break? Não, eu não tenho mais break aqui, né? Input, não, eu tenho break aqui. Eu tenho break que permite eu sair, mas se eu estourar o tamanho do meu array de notas, eu vou ter uma outra condição de saída por segurança. Ótimo, consegui fazer aqui. Agora que eu tenho o meu ler notas, eu posso testá-lo aqui. Então eu posso comentar isso aqui tudo. Deixa eu usar o comentário de bloco. E eu vou fazer ler notas, passando notas e max notas. Isso deveria ser suficiente para continuar fazendo o programa funcionar como estava antes. Opa, a não ser que tenha um erro. Deixa eu ver aqui. Na linha 39 eu tenho... faltando fechar alguma coisa. A linha 39... Tá, o que está faltando aqui? Double, linha 39... notas... Ué, que estranho. Before asterisco. Ah, tá, é que é nota. Porque não está declarado... Meu tipo é nota, né? N é não declarado. Onde que está isso? Na linha 81. Linha 81, N não declarado. Ah, isso. Eu vou precisar declarar o N. Então, int N igual ler notas. Então, o N vai ser o número de notas que eu li, por isso que eu precisar que o ler notas retornasse um valor. De modo que eu possa fazer alguma coisa aqui. Vamos lá. Compila, compilou. Continua lendo. 1, 2, 3. E fechou. Beleza. Ok. Estou com tudo fechadinho. E agora o que eu preciso fazer... Ctrl Z, não, beleza, isso mesmo. Agora que eu li as notas, eu preciso encontrar a nota do aluno e fazer o cálculo da média. Para isso eu vou fazer um outro loop. Nesse loop o que a gente vai fazer é o seguinte, eu vou dar um break aqui no fim do loop de qualquer forma, para a gente não ficar direto nele, depois eu tiro, mas eu preciso encontrar o nome do aluno. Eu preciso encontrar o aluno que eu quero. Primeiro, vamos lá, agora que eu já criei uma função de input, eu posso fazer o input, e aí eu vou catar aquela minha string que eu estou usando. Vamos usar o Python que é melhor, digite o não desejado. E eu vou ter que declarar isso aqui. Char nome max nome não, é name size.
Aqui eu vou passar nome e name size. Com isso eu posso, vamos ver se ele está lendo. Tem que estar lendo, né? Dar um printf no %s no nosso nome. Então tá, aqui, 1, 2, tá. Ah, não fez. Por quê? Uai. Ah, porque eu não compilei. Aqui, 1, 2, passei, normalizado Q, e ele só ecoou o Q, beleza. Só que agora é o seguinte, eu preciso encontrar o Q, o aluno Q dentro do meu array de notas. Tá? Eu preciso encontrar a nota referente ao aluno Q. Tá? O que eu já posso fazer é o seguinte, né? Para sair do loop, eu já posso implementar o seguinte, if eu posso verificar se o meu nome é vazio. Então, if, lembra que strcmp, vou comparar o nome com string vazia, e se isso é igual a 0, lembrando que o 0 é quando funciona, e se for o caso, sai do loop. Beleza, então ele agora tem que ficar no loop enquanto o nome for diferente de vazio. Só que agora eu preciso percorrer as minhas notas e encontrar a nota que tem o nome igual ao nome que eu peguei aqui. Eu vou fazer isso com uma função e eu vou obter a minha nota da seguinte forma. Vamos lá, eu vou retornar, eu vou pegar nota igual find, vamos colocar encontrar nota, passando as minhas notas e o nome. Beleza. Isto aqui é uma função nova que eu retorno uma nota. Não sei, isso aqui acho que vai dar errado, mas vamos tentar. Em que eu passo o meu array de nota e um nome. O meu array de notas eu não posso passar ele assim, eu tenho que passar um tamanho. Porque eu não sei, eu não estou preparado para ler diretamente da estrutura, eu tenho que passar um array de nome. Tá. Com isto, eu vou percorrer esse array de notas. Então, for. E aí o loop for, não tem for each, né? Então, for int i igual a 0, i menor do que n, que é o tamanho total do meu array de notas, mais i, para incrementar o i. Eu agora vou pegar aqui a minha nota igual a vamos lá, nota eu vou ter que colocar isso aqui fora desse jeito e eu vou. Tá bom, agora eu estou com dúvida. Vamos lá. Eu só preciso encontrar dentro do meu array de notas a nota que eu estou procurando, tá? Pelo nome. Eu vou ter que mudar isso aqui depois, mas vamos lá. Nota igual a notas i. Não, posso fazer assim, né? Já sei. Aqui eu vou fazer uma coisa diferente. Eu vou criar uma nota vazia, que vai ser uma constante e global, que eu vou colocar aqui, const
nota, onde é que está minha estrutura? Ah, está aqui. Const nota, nota vazia, e isso vai ser, eu posso inicializar assim, com uma string vazia, 0 e 0. E o compilador vai entender isso aqui. E aí no meu loop for de ler notas, eu posso fazer assim. Ler notas não, né? Eu estou no encontrar nota. No meu loop for eu posso fazer assim. Se o nome, né, if, vou comparar a string, strcmp, notas i, nome, igual a 0, então nota igual a nota vazia. E o que eu vou retornar é nota. Eu acho que eu vou precisar fazer isso aqui por ponteiros, mas vamos lá, vamos tentar. Talvez dê certo. Se der errado, a gente vai descobrir. Acho que em tempo de compilação ainda a gente descobre. Então, declarei minha nota. Essa nota aqui... não, nota vazia não, perdão. Nota igual a nota i. A nota vazia eu vou inicializar aqui na frente. Por quê? Porque eu vou passar por esse loop. Se ele bater, ele vai marcar aqui, né, vai colocar a nota encontrada. Aqui falta um break. Eu quero sair do loop antes, se ele encontrar. E no caso ele não encontre, ele vai percorrer o array tudo, não vai encontrar, e o valor default nota vazia que ele retorna aqui. E com isso eu espero que funcione. Mas aí eu tenho que vir aqui em encontrar nota. Ah tá, aqui faltou um ponto nome. Ponto nome. Beleza. Eu estou comparando pelo nome. Eu vou agora pegar a nota encontrada e vamos ver se eu consigo mostrar isso aqui, né? Então print. Cadê meu print? Eu detonei? Que bosta. Não gostei. Vamos lá, vamos refazer. Print. %s. %lf. printf, né? Só conferir aqui antes de... Tá, é isso mesmo. Dei mole. %lf e %lf. Passando. Nota. Ponto nome. Okay, vamos colocar só nota ponto nome é suficiente. Depois eu complemento aqui se a gente quiser avançar. Assim tá bom. Compilar. Compilou. Vamos lá. Aluno Q, 1, 2. Passei. Aluno desejado Q. Ele printou o quê? Mas legal. Espera aí. Passar o A. Ops, aqui não. Legal. O A ele não encontrou. E ele imprimiu o que? String vazia que o aluno não é encontrado. Ótimo, está funcionando. Esse código aqui na realidade está funcionando. O nosso encontrar nota está funcionando. Beleza. Então agora o que eu preciso é o seguinte. Já que eu encontrei a nota, se a nota for, e agora string vazia, vamos ver se ele sai do loop. Beleza, sai do loop. Então agora eu preciso imprimir o seguinte. Se a hora que eu passar o nome, ele retornar o nota vazia, eu preciso dizer que
o aluno com aquele nome não foi encontrado. Vamos lá. Aqui eu estou saindo, eu aqui vou... Vamos já colocar esse cara naquela funçãozinha marota que eu também coloquei no Haskell, que é exibir médias. Então aqui eu vou criar a função void exibir médias, passando as notas. E isso vai ser feito dentro desse loop naquela função. E aqui a minha função main voltou a ficar pequenininha, ótimo, exibir médias, passando notas e o tamanho do meu array de notas. Ótimo, muito bom. Eu agora posso trabalhar aqui dentro pensando no que? Eu preciso... As condições de saída eu já consigo fazer. O que eu preciso agora é dizer o seguinte, calcular a média. Então, eu tenho, no momento que eu obtenho a nota aqui, eu tenho tudo que eu preciso. Então, eu posso declarar aqui um double média igual a nota.nota1 mais, vamos colocar parênteses, nota.nota2 dividido por 2. E, bom, beleza, dos números desejados, média, e eu vou printar a média. E aí, %lf, passando nota ponto nada, né, média. Mas isso só se o nome for encontrado, porque eu vou ter que saber isso como resultado do encontrar nota. Então aqui, se if, eu preciso saber se a minha nota retornada é a nota vazia. Só que, da mesma forma como eu passo parâmetros por cópia, eu retorno também por cópia de valor. Então, no momento que eu dou esse return cópia aqui, passando uma nota, eu não tenho a própria nota vazia, mas um ponteiro para a nota vazia. Um ponteiro não, perdão, uma cópia da nota vazia. Então, o jeito que eu vou fazer aqui para comparar é comparar pelo nome. Então, se nota ponto nome, né, eu tenho que comparar com str cmp, não posso fazer direto, for igual a nota vazia ponto nome, né, 0. Então, esse cara vai ficar no else. Neste caso aqui, em que a nota é igual à nota vazia, eu vou imprimir aquela mensagem de que eu não encontrei aquele aluno. Então, print f, %s, contra barra n, vírgula. Na verdade, eu posso pegar isso aqui, colocar assim, passar para lá, para cá, né? Colocar um contra barra n, e aqui no nome eu vou colocar %s, só colocando aqui os escapes, e o meu %s vai ser o nome. O meu parâmetro vai ser o nome lido aqui, né? Então esse cara não foi encontrado. Eu vou colocar um barra n extra aqui para pular 2 linhas. Na verdade eu posso colocar igual ao outro, usar esse printf aqui, colocar apenas um contra barra n,
E, meu amiguinho, acho que terminamos, meus amigos. Acho que terminamos. O programa em C dá trabalho, mas a gente consegue fazer. 1, 2, aluno W, 3, aluno E, 4, 5. Parei, digitando desejado, que média 1,5. 1 mais 2, 3, dividido por 2, 1,5. Aluno W, média 2,5. Aluno E, média 4,5. Perfeito. E se eu digitar Enter, ele sai do programa. Tá. Pequenos detalhes para ficar igual ao do Python. Quando eu saio do programa, eu tenho que printar. Vamos lá na main. Printf. Saindo. Além disso, quando eu vou começar a ler as notas, eu preciso imprimir isso aqui. Então, eu vou fazer diferente. Vamos lá. Quando eu vou começar a ler as notas, a exibir as médias, eu posso imprimir isso aqui. Printf. E aqui é assim. Só que eu vou colocar uma quebra de linha no início e outra no final. Na verdade, duas no final. E tá faltando aqui um ponto e vírgula. Tá faltando ali a 101 também, não. Aqui, tá sobrando. Beleza, aqui, 1, 2, W, 1, 3, E, 4, 5. Parei. Beleza, aqui é problema de encoding, mais aluno Q, aluno W, aluno E, aluno A, não encontrado, ótimo, aluno S, não encontrado, e para sair eu digito vazio e ele saiu. Galera, conseguimos, fizemos a implementação em C, você observa que dá trabalho, ele não entrega nada de graça pra gente, vamos tirar aqui as instruções para dar uma olhada em quantas linhas mais ou menos ficou. Repara a diferença, né? Eu implementei em Python com 42 linhas, em Haskell com 60 linhas, basicamente. Em C já foi para quase 100, deu 93 linhas de código, né? Se a gente tirar aqui a chave dá 92. Em C a gente tem algumas coisas que C não nos entrega de graça, né? Em especial a gente teve que fazer esta função aqui de encontrar a nota, que em Python é dada de graça pelo dicionário, e em Haskell a gente tem a função de lookup, que a gente já programou a nossa estrutura de dados de modo a usar o lookup de maneira tranquila, e aqui não tem moleza, aqui a gente teve que achar usando encontrar nota. Mas alguma coisa que a gente teve que fazer na mão, as nossas funções de input, né, a gente teve que trabalhar elas até chegar num formato usável, um formato que ficou bem conveniente, né, que isso aqui ficou bem simples de mexer, inclusive depois de pronto aqui nós podemos usar aqui, né, o input. A única coisa que ainda a gente pode melhorar, perdão, input aqui, né, são essas comparações aqui. Essas comparações strcmp realmente elas são chatas da gente trabalhar, porque enfim, é a função do C, mas não é legível, né? Se a gente pegar e começar a tentar ler isso aqui como uma frase, ela não dá a mesma sensação do resto, né? Por exemplo, aqui eu peguei o nome, vou fazer o input pelo nome desejado e agora if strcmp, isso aqui é uma linguagem de baixo nível, não é uma linguagem de alto nível como encontrar nota. Encontrar nota é de alto nível, né? E depois vem strcmp de novo. Isso não é legal, isso aqui não está realmente ajudando muito. Então, para o nosso caso, a gente sempre quer saber se duas strings são iguais e elas retornam zero. O que eu posso fazer é o seguinte, só para melhorar essa parte, para a gente finalizar, né? Fazer um wrapperzinho para isso aqui, em que a gente pega, vou colocar aqui, eu vou
colocar, vou retornar um int, e aqui eu vou pegar, eu vou colocar str equals, tá? Passando char asterisco string 1, char asterisco string 2, e basicamente o que eu vou fazer é return. Eu praticamente estou mudando o nome da função, mas isso vai ajudar a gente. Porque quando eu ler equals, eu acho isso mais legível do que o strcmp. Então o equals me diz se ela é igual ou não. Isso aqui eu já espero um true ou false. Tá? Então eu já posso, né, trocar. E aqui em vez de... Aqui não, né? Mas aqui eu já posso passar direto da seguinte forma. If str equals, e eu não preciso mais comparar com zero. Porque essa string me diz o que eu estou querendo fazer. Tá? Então se as strings forem iguais nessas strings, então break. E eu vou fazer isso com todas. String equals, tiro isso aqui. Simplificou um pouco. String equals, tiro isso aqui. Mais alguma? Também. Tá. O strcmp ele é bem útil porque ele não só nos dá qual string que as strings são diferentes, mas ela diz, a gente consegue fazer a operação de dizer qual string como a string divergiu, tá? Ou seja, qual é menor que a outra, se uma ela retorna menos 1, 0 e 1, e a gente pode com isso usar para ordenar strings, tá? Então ela é bem versátil. Tá bom, mais alguma coisa aqui, mais alguma consideração para a gente fazer? Então exibir médias tá assim, eu consigo chamar o exibir médias aqui, e ótimo, olha só que legal. Agora sim, a nossa main está dizendo, lê as notas, colocando as notas aqui. Vou fazer só uma mensagem para o usuário, para ele dizer que está finalizado, e agora exibe as médias. Exibir as médias faz o quê? Eu entro no loop e poderia até compartimentar um pouco mais isso aqui, criar mais funções, que nem eu fiz lá no Haskell, mas o nosso vídeo já está com quase 1h30 e a gente tem que finalizar. Então, gente, eu espero que vocês tenham visto aqui achado interessante aqui o exemplo fazer com C, tá? É uma linguagem que dá trabalho, tá? Mas ao mesmo tempo dá muito poder com o que a gente pode fazer. Se é claro que eu fugi aqui de alocação dinâmica, mas assim, com C a gente faz qualquer coisa, tá? Qualquer coisa. Então, se você precisar, às vezes, estender a linguagem, né, como por exemplo em Lua, é super simples eu estender a linguagem Lua usando C. O próprio Python também tem essa interface, tá? A gente pode fazer, e ela é uma linguagem poderosíssima. Claro que para um exemplo desses, tá, eu não escolheria C para fazer, porque vocês viram o trabalho que dá, né? Eu escolheria provavelmente Python ou Lua, até Haskell, né? Você estando mais familiarizado com ele, é uma boa linguagem, ajuda você a se concentrar em soluções, tá? Se você conhecer Java ou C Sharp, provavelmente vai ter alguma facilidade. O próprio C++, talvez eu vou tentar. Acho que vou trazer o próximo vídeo como C++ para comparar com C, mas é mais simples do que trabalhar com C diretamente. Mas de qualquer forma, você sendo disciplinado consegue fazer um programa que fica bonitinho como esse aqui e separar as funcionalidades que você quer em funções distintas, de modo que você consiga componentizar o teu problema e fazer ele ficar legível, tá? Coisas como essa função input double, essa função input, isso aqui é algo que você tem que sempre tentar fazer para o programa ficar mais legível e o próximo cara que for pegar, a próxima pessoa que vier depois de você para ler o código consiga entender o que você fez e você mesmo consiga amanhã entender que isso acontece. Você faz um código hoje e amanhã mesmo você não vai lembrar. Então, quanto mais você conseguir deixar ele declarativo,
melhor, embora a linguagem seja imperativa. Tá bom, gente, vamos ficando por aqui e continua com a gente na série. Vamos tentar fazer aí, acho que mais C++ e Lua para fechar, tá bom? Um abraço, até a próxima.